Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho o prazer de receber para um bate-papo rápido e informal dois grandes especialistas na área de logística. No meu lado esquerdo eu tenho o Sr. Robson, que é diretor da MK Logística, e no meu lado direito o renomado consultor Hernani Rossito, que é também diretor e fundador de uma empresa conhecida nacionalmente na área de logística. Portanto, é um prazer grande recebê-lo. Bem-vindo a vocês dois e, como eu já disse, é um prazer enorme tê-los aqui. Prazer é nosso, muito obrigado. Muito obrigado, Gutenberg. Prazer é todo meu. Novamente. Pois é. Então hoje, como a nossa conversa é informal, eu gostaria de começar por você, Robson. Eu gostaria que você falasse sobre a logística internacional, que é uma área de sua experiência e domínio. Muito bom. Baseado na nossa última conversa, eu trouxe para a gente fazer uma reflexão hoje aqui, um assunto interessante que é, tendo em vista os desafios do nosso mercado, buscar fazer uma reengenharia dos fluxos de importação de produtos acabados e matérias-primas, né? Pensando no Brasil, mas talvez explorando outras situações como um hub logístico na América do Sul. De maneira que, se aproveitando dos diferenciais competitivos, por exemplo, do Uruguai, nós possamos entender e compreender todas as vantagens, dando mais velocidade na logística e seu custo. Então, falando rapidamente do Uruguai, então o que a gente pode deixar para os nossos telespectadores são os seguintes diferenciais, né? Pensando em constituir um hub no Uruguai, a gente pode se fazer valer das seguintes situações. A primeira e principal é, todas as matérias-primas e produtos acabados que vêm para o porto de Uruguai de Montevidéu, elas sofrem suspensão dos impostos até a saída. O que na prática se configura em, pelo tempo que essa mercadoria ficar armazenada no porto, os importadores não pagam esses impostos. Isso de maneira prática significa aproximar o desembolso financeiro dos custos de impostos junto com a venda, né? Então a gente tenta extinguir ali ou deixar muito pequeno o desencaixe financeiro. O segundo ponto baseado nisso é, não existe no Uruguai um limite para um volume de importação. Então a gente pode estar tendo um volume flexível, né? Todos nós podemos nos fazer valer disso. Terceiro ponto muito importante, não existe limite de tempo para que essas mercadorias fiquem armazenadas lá. Então quando nós somamos esses três pilares do Uruguai, você enxerga que ali é uma porta de entrada muito interessante para a América Latina de maneira geral. Acho que é isso que a gente poderia trazer para os nossos telespectadores, para que eles comecem a pensar de uma maneira distinta, para trazer a mercadoria para cá, mas não apenas pensando como a porta de entrada do nosso país, né? Robson, você tem exemplos para fornecer aos nossos ouvintes sobre empresas, talvez empresas não, porque isso é uma questão confidencial, mas que setores já estão usando desse expediente ao qual você se referiu? Sim, existem vários segmentos do nosso país que importam via Uruguai. Basicamente, Gutenberg, a gente pode pensar na indústria automotiva, de componentes eletrônicos, a gente pode pensar em ferramentas e instrumentos de medição, ou de uma forma mais ampla, todas as empresas que enfrentam uma dificuldade ali, ou que trabalham com margens muito comprimidas, que precisam vender em larga escala para poder realizar o lucro. Quando todo centavo conta e ele faz diferença no resultado, é sempre importante estudar uma reengenharia do fluxo internacional. Ok? Muito bem. Você tem alguma coisa a acrescentar, Hernani, nessa questão? Eu acho que o modelo que se adota, né, que a MK adota para fazer esse processo de logística internacional, ele é bastante agressivo do ponto de vista de custo, e especialmente na questão dos benefícios que são imputados no processo como um todo. Eu acho que o aspecto que o Robson destacou de você empurrar o desencaixe financeiro mais próximo possível da utilização ou de trazer esse material para o seu destino final é um ponto fundamental.
Isso traz uma economia, traz uma flexibilidade do ponto de vista de desencaixe e de custo para a empresa, que eu acho que é realmente o grande diferencial que traz. Já que você se referiu a custos, eu gostaria que você me falasse sobre as oportunidades de economias que são encontradas quando se implementa um sólido processo de compliance na área de supply chain. Muito bom. Que isso é uma questão muito importante nos dias atuais. Sem dúvida. Não é? Eu acho que é um ponto importante que você está levantando, Gutenberg, e não só a questão do compliance, mas como um processo como um todo. Né? Na nossa experiência, o que a gente tem procurado fazer é que todo o processo de qualificação dos fornecedores, vamos falar aqui um pouquinho sobre aquelas empresas que buscam, por exemplo, terceirizar suas operações, uma operação logística ou uma parte do seu processo. Todo o processo ele deve ser desenvolvido de uma forma robusta, que primeiro traga para a empresa contratante uma confiança bastante grande naquilo que ele está buscando. Segundo aspecto é que ele possa fazer comparativos bastante adequados sobre não só a questão dos preços, mas especialmente das performances, da qualidade daquilo que está sendo buscado. Especialmente, Gutenberg, na questão de mitigação de risco, que é uma questão importantíssima que as empresas estão enfrentando atualmente. Então, essa é o trabalho, né, que a gente desenvolve. Certamente que os nossos ouvintes, principalmente aqueles que trabalham com logística e de um modo geral, hoje principalmente em todas as nossas organizações, há uma grande ênfase na questão, vamos dizer, da compliance. Isso é importante para a empresa, é importante para os seus executivos, é importante para o país, porque dá o quê? Uma imagem de credibilidade internamente e também externamente. Então eu gostaria que você, o Robson, como especialista na área, complementasse as observações feitas pelo nosso colega. Muito bom. Olha, um dos pontos fundamentais para a gente entender hoje as organizações é que elas estão muito mais horizontais. Então as áreas, tanto jurídicas quanto financeiras, têm a tendência de suportar e auditar as outras áreas, né? A área de supply chain, dentro de supply a própria área de compra de serviços logísticos. Isso traz para a gente, dentro de compliance e da conformidade dos processos, alguns pontos que precisam ser muito bem amarrados para que todo o negócio seja sustentável. O primeiro deles é o que comprar, né? Então, eu estou seguro daquilo que a empresa precisa, do serviço logístico necessário. Quando a gente fala de centros de distribuição, quais são os horários, a forma de trabalho, a região onde esse centro vai estar posicionado. Quando a gente deriva para transporte, quais são os níveis de serviços combinados, que tipo de veículo, onde esse veículo vai entregar. Então o ponto 1 é saber o que comprar. O ponto 2 é buscar de quem comprar, né? Então quais são as empresas referências para isso que eu preciso, para esse tipo de serviço? Eu preciso de empresas que equilibrem um nível de qualidade a um custo competitivo. Eu tenho prazos de entrega extremamente enxutos que precisam ser atendidos num custo talvez um pouco diferenciado. Passando dessa segunda fase, o projeto acontece e após isso precisam haver as auditorias de conformidade com o contrato. Então, o contrato ele está sendo seguido à risca, existem desvios que ou o negócio ou a próprio dia a dia da operação ensejou, né? As empresas que foram avaliadas no processo de compra, hoje elas continuam sólidas sobre os aspectos financeiros e jurídicos legais, para que no futuro não exista uma cessão do serviço a ser prestado. Então isso é o processo de compliance de maneira geral para dentro da área de serviços logísticos, né? Quando a gente fala então de projetos novos e quando os projetos existem, o que é recomendado? Aí é recomendado sim a visão, como nós falamos no primeiro vídeo, de empresas especializadas, sem nenhum comprometimento emocional ou político, para avaliar o cenário e entender se existem alguns desvios ou coisas que podem ser corrigidas, evitando que o negócio seja interrompido. Agora, vamos para uma questão prática. Eu sou muito prático, muito objetivo.
Eu gostaria que você, na sua experiência como um consultor, tendo desenvolvido inúmeros projetos de envergadura nesse país para grandes empresas em diferentes setores, eu gostaria de saber de você o que a sua empresa podem fazer por aquelas organizações de médio porte, de grande porte, que estão encontrando dificuldades em seus processos de logística. Pois não, acho que é uma pergunta bastante oportuna e basicamente o nosso trabalho é fazer uma imersão na operação para entender primeiro todos os aspectos relacionados à sua operação. Isso é um diagnóstico. Um diagnóstico aprofundado para que a gente possa ter um primeiro cenário de como a empresa está. Certo. E a palavra é esta mesmo, é um grande diagnóstico. E a partir desse diagnóstico, então, propor direcionamentos que são, ao longo do projeto, discutidos com o cliente ou com o time do cliente que coloca à disposição da nossa empresa para fazer esse trabalho. E esses direcionamentos é que vão estar absolutamente aderentes ao plano estratégico que a empresa tem. Então, são duas fases imprescindíveis do projeto para que, uma vez identificado o cenário e as oportunidades, se passe então para uma implementação. E a gestão da implementação, já que você tem um diagnóstico, um direcionamento, nada mais certo do que fazer a gestão da implementação daquilo que foi identificado como oportunidades. Isso tem trazido resultados importantes, como você mesmo mencionou há pouco, para grandes empresas, para as empresas que nos contratam para fazer esse tipo de trabalho. Você, Robson, que é verdadeiramente um executivo muito experiente nessa área, tem muitos casos de sucesso, qual é a sua opinião? Olha, Gutenberg, no fundo, o que todo mundo procura hoje é a redução do custo logístico. Então, o percentual que esse custo representa sobre o valor da mercadoria vendida ou dos estoques, né, ele é elementar e é o alvo de exame constante. Com tudo isso que a gente falou, o que a gente experimenta passar para os nossos clientes é exatamente isso, uma redução do custo logístico. Ou, pelo menos, que exista, conjuntamente com isso, uma melhoria na percepção da qualidade do serviço prestado e que isso blinde todas as empresas num mercado altamente concorrente como é o nosso. Suponhamos, Robson e o nosso colega Hernani, que uma empresa esteja com problemas graves ou não no seu departamento de logística, que é muito comum nos dias atuais. Pode ser uma transportadora, pode ser uma empresa de colchões, que nós temos algumas grandes, pode ser uma indústria farmacêutica, de pequeno, de porte médio, enfim, qualquer tipo de empresa. Eu gostaria de saber o seguinte, como é que essa empresa poderia contatá-los para uma abordagem inicial? Bom, eu tenho um site que pode ser consultado, que é a mairconsultoria.com.br. Tenho também meu celular, que vai aparecer aqui no vídeo, que é o 19 981229984, e que me acha facilmente, fala diretamente comigo, e estou à disposição para conversar, para fazer um diagnóstico preliminar, e podemos conversar um pouco e discutir bastante sobre as dores que a empresa vem sentindo e saber se existem realmente oportunidades de melhorias, de crescimento ou de transformação naquilo que ele está sofrendo. E o senhor, Robson? Olha, fazendo um adendo, muitas vezes as empresas deixam para procurar especialistas na área quando o problema aparece, né? Ele pode aparecer através dos custos elevados ou através de reclamações de cliente. Eu queria só complementar que é possível sim fazer um diagnóstico, ainda que os problemas não estejam aparentes, projetando crescimentos ou reduções ou mudanças estratégicas na maneira de operar. É sempre importante estar preparado para o imprevisto, né? De maneira a prever e anteceder problemas. Para a MK Logística, o nosso site é mklogistica.com. Quem quiser contatar diretamente a mim, Robson Rodrigues, @mklogistica.com.
ou através do meu celular 199-9899-6382. Muito bom. Eu particularmente fico feliz em tê-los aqui, em ouvir o que vocês têm ou tiveram para falar para os nossos ouvintes, e gostaria muito que aquelas empresas que carecem de ajuda, de orientação nesse momento, que procurassem ou o Hernandi, que é um mestre na matéria, ou o Robson, que é outro grande mestre, e eu tenho certeza que em pouco tempo eles darão uma solução para o problema de sua organização. Mais uma vez, muito obrigado, Hernandi, pela sua participação no nosso bate-papo. E você também, Robson, e eu desejo a vocês dois muito sucesso, às suas organizações, e eu espero recebê-los aqui em outra oportunidade brevemente. Sugiro que você agora visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br. E se preferir, você pode me procurar no e-mail macedo@gutenberg.com.br. Eu desejo a você uma grande semana e grandes negócios, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Até lá!